para ver se segura agora. Boa noite, doutor. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Sofremos um pouco, mas o senhor está aqui com os nossos internautas. Seja bem-vindo. Não é? Várias pessoas em todas as tentativas, porque as pessoas sabem que doutor Hinaldo tem uma palavra coerente, tem uma palavra firme, forte e é conhecedor em tudo que se pronuncia. E esse tema é polêmico, doutor. Pena de morte e prisão perpétua no Brasil é a solução para acabar ou reduzir a criminalidade e a violência no nosso país? Boa noite mais uma vez. Boa noite, pessoal. A pergunta é muito pertinente, Sérgio Ramos, diante do quadro de violência que estamos hoje no Brasil, mas a resposta minha é não. Porque a redução da violência não passa pelo extermínio físico do criminoso. A redução da violência passa por políticas públicas de inserção no mercado de trabalho dessa juventude hoje que é marginalizada e vive do crime, assim como os grandes cartéis de criminosos mais poderosos que vivem também em função da deficiência do Estado. O Estado não tem que investir na pena de morte nem na prisão perpétua. O Estado tem que investir em tecnologia, né, em polícia científica, para desbaratar as grandes gangues que existem no Brasil e principalmente na base social. Não existe diminuição de violência sem que a sociedade dê uma resposta, sem que o governo dê uma resposta à sociedade quanto às carências que as pessoas mais pobres têm de sobrevivência. Isso considerando que, historicamente, as pessoas que são condenadas pela justiça, mais de 90%, em torno disso, são das classes menos desfavorecidas. Por quê? Aquela história de que as prisões estão lotadas de pobres, né? Porque o rico, de imediato, quando é preso, antes dele chegar no camburão, a delegacia, já tem 4, 5 advogados para interferir no processo, interferir em todas as fases e fazer com que aquela pessoa faça uma boa defesa e passe de criminoso a cidadão de bem. Então é isso que ocorre no nosso país. A pena de morte não é a solução para isso. Muitas vezes a gente vê um crime bárbaro que acontece, a nossa vontade é matar aquele elemento, é destruir a vida daquele cidadão. Não é aqui fazendo a defesa do criminoso, é fazendo a defesa do Estado de Direito. A gente vê aí ultimamente, né, pelos jornais, imagine se existisse pena de morte, né, no Brasil para os crimes do qual Lula foi acusado. Então o homem teria morrido há mais de um ano atrás e hoje, né, apareceria esse tipo de captação dessas mensagens que existe. E que justiça seria essa? Né? Então a justiça, para ser feita, primeiro, em todos os países em que a pena de morte existe, não diminuiu a criminalidade. Ela existe nos Estados Unidos, em muitos países islâmicos, principalmente nas regiões do Oriente Médio, né? Na Indonésia. Menos de 20% dos países, cerca de 18% a menos, apenas, né, tem a pena de morte nos seus dispositivos legais. O Brasil, existe no Brasil pena de morte, mas só em estado de guerra, né? Crimes contra a pátria em tempo de guerra, né? Deserção, traição. Então existe todo um processo que seria feito e a pessoa pode ser condenada à morte no Brasil. Mas para os crimes comuns eu vejo uma barbaridade, né? Alguns segmentos sociais, principalmente segmentos de extrema direita, que se arvoram de defensores da sociedade e muitas vezes a gente vê que são verdadeiros paus podres, né? Todos bichados, que não suportariam uma auditoria em suas empresas, não suportariam auditorias dos seus impostos de rendas e não suportariam o mínimo de diligência policial ou de investigativa na origem do seu patrimônio. Então hoje se fala muito da pena de morte em cima de quê? De marginalizar e exterminar a pobreza, os filhos da pobreza. E isso eu não concordo. Doutor Hinaldo, eu tenho visto, inclusive nas redes sociais, várias pessoas se manifestando pela prisão perpétua. Alguns justificando que outros países, né, garotos com 12 anos, cometem um crime e é condenado à prisão perpétua.
essa prisão perpétua, o senhor já disse que não é a solução. Mas a minha pergunta em cima disso é prisão perpétua. Prender um garoto com 12 anos, que eu considero um pré-adolescente, uma criança ainda, daqui a pouco os principais bandidos vão se utilizar cada vez mais de crianças mais jovens. E aí vai prender os bebês, porque vão se usar. Hoje os traficantes se utilizam de idosos e se utiliza de menor de idade, porque sabe que não vão ficar presos. Né? O menor infrator, ele ainda tem um internamento nas instituições, mas não fica preso o resto da vida, vamos assim colocar. Prisão perpétua e redução... Diga, doutor. A prisão perpétua, veja bem, ela também é discutível. Né? Existem crimes bárbaros que eu acho que eles deveriam ser aumentado a pena, né? Como existe hoje os crimes hediondos, onde o cidadão tem uma pena grave, né? Tem uma pena alta. Então, o que é que se precisaria? É que determinados crimes hoje que estão em moda, né? Porque a sociedade, ela é um momento político, é um momento cultural, é um momento ideológico. É um momento que ela pensa dessa ou daquela forma, de acordo com a situação do momento. A gente vê... O sistema do doutor está dando uma travadinha por lá e a gente está aqui aguardando, né? Paciência aí aos internautas, mas estamos aqui com o doutor Hinaldo Pessoa. Desculpa aí, Sérgio, que alguém ligou para mim nesse horário. Ok. Veja bem, Sérgio, o modismo não pode fazer parte do sistema jurídico de um país. O modismo não pode influenciar, né, nas penas. Nós temos que ter o quê? Uma Constituição forte, nós temos que ter uma legislação forte, onde os crimes sejam realmente, né, os criminosos sejam realmente enquadrados nos crimes. O que é que falta hoje? O aparato do Estado, né, hoje já está superlotado. Os presídios hoje já não cabem mais ninguém. Então o Estado tem que fazer todo um estudo da construção de mais presídios, mas principalmente, eu volto na tecla, ou se resolve o problema social, ou se investe na aplicação de recursos, né, na urbanização, né, na inserção do jovem no mercado de trabalho, na polícia científica, ou vamos viver de modas. Né? Hoje é uma moda dizer, era melhor matar o assaltante, é melhor deixar em prisão perpétua, esse deve ser condenado, nunca mais sair da cadeia. Não, o Estado é quem é responsável por isso. O que é o Estado? O Estado é a sociedade organizada, que organizou sua lei, e de tempos em tempos elegem governantes civis, né? Ou de partidos políticos para gerenciar esse Estado. Então, o nosso recurso tem que ser aplicado na base social hoje que está marginalizada. Não adianta você diminuir a idade penal. Nós sabemos que muitos delinquentes são juvenis, são jovens, mas se você for ver, o grande percentual são de famílias extremamente pobres. Algum filhinho do papai, algum de classe média, são criminosos, mas a sua grande maioria são nas camadas mais pobres. Nós vamos ter, como já temos hoje, não é? Milhões de pobres, um grande percentual, nas cadeias, inclusive condenados à prisão perpétua. Então a prisão perpétua hoje, nem ontem, nem nunca, vai servir para controle da violência. O que vai se controlar a violência são ações efetivas do Estado dentro dos segmentos para melhorar as condições de vida do povo, as condições carcerárias dos presos para tentar recuperar e também dar condições do Estado, do próprio Estado, recolher os delinquentes que existem hoje. Né? Então tem que se construir mais presídios, tem que se investir num aparato policial militar com tecnologia de informação. Isso sim é o que resolve. Porque se fosse por aí, pela existência de pena de morte ou prisão perpétua,
Nos Estados Unidos não haveriam crimes, na Alemanha não haveriam crimes, em outros países por aí não haveriam crimes. Não adianta cortar a mão, como em muitos países do Oriente Médio, países de origem muçulmana, ou cortar as cabeças, porque o crime vai sempre existir. Porque desde que Caim matou Abel com a queixada do jumento, que o homem faz crime na face da terra. Agora, quando o homem está de barriga cheia, quando está com seu filho na escola, quando tem a sua assistência médica, o homem tem uma estabilidade emocional, tem uma estabilidade social e tem uma estabilidade familiar. Então é muito difícil uma pessoa que tem esse tipo de estabilidade enveredar no caminho do crime. Se faz o criminoso, a própria sociedade, pelo seu descaso em o Estado em responder aquilo que a sociedade precisa. Estou aqui conversando com o advogado Hinaldo Pessoa. Doutor Hinaldo, a prisão perpétua, guardada as devidas proporções, a redução da maioridade penal, não viria a ser também uma espécie de prisão mais extensa? Olha, Sérgio, é o que eu estou lhe dizendo. Não adianta recolher os jovens criminosos e botá-los na prisão. Não adianta fazer com que esses jovens fiquem em prisão perpétua. Alguns crimes, sim, né? Porque a maioria dos crimes hediondos no Brasil tem pena de 30 anos. Qualquer cidadão que seja tirado de circulação por um período de 30 anos, quando ele voltar ao seu local de origem, ao seu convívio, todos aqueles da sua época vão estar com mais de 50 anos de idade. Então, um cidadão hoje que comete crimes bárbaros, condenado à prisão perpétua, a gente sabe que tem aqueles irrecuperáveis, mas aqueles irrecuperáveis são justamente aqueles que têm problemas mentais. Isso é que o Estado tem que fazer. O Estado hoje não pode chegar e jogar uma pessoa, né, no sistema jurídico que a gente tem hoje, no judiciário que nós temos hoje, de jogar uma prisão perpétua, porque quantos erros vão existir? Quantas pessoas que não deveriam estar em prisão perpétua vão existir? O Estado tem condições de dizer se aquela pessoa é doente, se aquela pessoa não tem retorno, né? Porque eu conheço alguns criminosos que voltaram ao convívio e vivem tranquilamente. Existe determinado tipo de crime, como, por exemplo, o tráfico de drogas, né? E o traficante, ele é uma espécie de comerciante na cabeça dele, né? No íntimo dele é aquele cara que faz um comércio da droga, mas para a sociedade é terrível, né? A questão da droga não é a questão da droga em si. Em muitos países por aí foram legalizados o uso da maconha e alguns entorpecentes com prescrição médica para aquelas pessoas que são viciadas e para aquelas pessoas que precisam de determinados tipos de drogas. E isso diminuiu muito a criminalidade, não é? Hoje a gente vê, por exemplo, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e a maioria das favelas no Brasil hoje, não existe uma presença do Estado organizado. Existe sim, existe um outro Estado que se instalou, que lá faz julgamentos, que lá dita a lei, né? E isso aqui não pode no país. Não pode no país ter um Estado paralelo. O crime hoje, dentro do Brasil, faz parte de um Estado paralelo em todas as cidades. Existe aquelas pessoas vinculadas a organizações que fazem o seu trabalho, entre aspas, né? E que para eles e para alguns familiares deles próprios são cidadãos de bem. Mas isso aí é culpa do Estado, da falta de presença do Estado. Nós tínhamos que ter um Estado que entrasse em todas as áreas. E para o Estado fazer isso é preciso recursos. A gente tem que direcionar recursos dos estados, da União, dos municípios, para o combate à criminalidade. Desde um simples monitoramento nas ruas de uma cidade. Recentemente eu estive na cidade de Flores, lá no Sertão, e fiquei de boca aberta com o sistema de monitoramento que tem na cidade. Tem uma equipe lá, acho que com 30 e tantas câmaras espalhadas na cidade, que ficam permanentemente em contato com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, né? E qualquer distúrbio, qualquer alteração que se faça dentro daquela área, imediatamente a polícia é acionada, né? Dessa nossa região nós temos algumas experiências, talvez isso aí seja um começo, né? De se atuar efetivamente. Quantos jovens são presos e tem um acompanhamento psicológico depois? Quantos jovens hoje estão nos presídios no Brasil sem qualquer atendimento psicológico, a não ser falar com assistente social e com um psicólogo assim, de uma forma desorganizada? Por quê? Porque o Estado não oferece psicólogo suficiente para trabalhar a mente dessas crianças. Porque essas crianças são vítimas de um processo social
decadente que existe hoje em todas as classes mais pobres do Brasil. O Brasil é um país onde existe uma concentração de renda muito grande. Nós somos a 6ª potência mundial, econômica mundial. Nós temos muitas riquezas no Brasil, mas nós temos uma das populações mais pobres do planeta. E são dessas populações mais pobres que existe uma probabilidade muito grande de sair os pequenos delinquentes, aqueles que cometem crime nas periferias das cidades, aqueles que cometem pequenos deslizes, que para a sociedade é terrível, porque causa a intranquilidade das famílias. Mas só que nós temos os verdadeiros criminosos no Brasil, que são os sonegadores de impostos, né, que retêm milhões e milhões que deveriam ir para o Estado como recurso recolhido dos impostos, que sonegam. Esses são os verdadeiros criminosos, porque tiram a opção do Estado ter recursos para investir na parte social. Hoje a gente vê os grandes conglomerados de bancos, a cada 2, 3 meses, a cada semestre, a cada ano, ter bilhões e bilhões de lucros. Não é? A gente hoje tem as grandes fortunas nacionais que não têm taxas, que devem ser taxadas com impostos altos, inclusive, para fazer com que o Estado cumpra o seu papel de distribuir a lei e a justiça em todas as camadas populares. Então é isso que falta no Brasil. Não é simplesmente criminalizar. É muito bom. Se fosse, como se diz, vamos pegar todos os ladrões que andam nas periferias da cidade e matar. Sabe o que vai ocorrer, Sérgio? Eles vão deixar de agir como estão agindo e vão agir na surdina da noite, matando também. Porque o Brasil hoje, se você comparar com países que estão em guerra civil, o Brasil hoje se mata mais gente em qualquer país do mundo que esteja em conflito, em guerra civil. O Brasil hoje morre mais gente nas ruas do que os Estados Unidos com todas as suas guerras pelo mundo. Então isso é que está errado. E não é o criminoso o culpado. O criminoso é um elo dentro da sociedade que está doente, que está precisando de socorro por parte do Estado. E o Estado não é o governo, não. Não adianta tirar o governo do PT, botar o governo do PSL, não adianta tirar Lula e botar Bolsonaro. Não adianta, porque não existe salvação em nome de pessoas. Não existe uma salvação para o Brasil hoje em nome de pessoas, concretizada no nome de alguém. Existe uma salvação do Brasil hoje se a sociedade fizer um pacto de todos perderem alguma coisa para que todos ganhem tranquilidade e justiça. O Estado hoje arrecada menos de 40% do que deveria arrecadar, porque mais do que isso, cerca de 2/3 hoje são sonegados ao Estado. Isso é que causa o câncer social que temos hoje no Brasil e que em outros países não tem. O Brasil é um dos países que mais paga impostos do mundo. É. A classe média e as camadas mais pobres. Porque o imposto do ICMS, o imposto é pago lá na base. No cara que compra o pacote de café, que compra o seu utensílio, ele já paga o imposto. Agora, o grande empresário, né? As grandes fortunas do Brasil, fortunas essas do Brasil que foram conseguidas em cima da escravidão. Nós tivemos aqui no Brasil 500 anos de escravidão. E hoje as famílias ricas no Brasil, os grandes poderios econômicos do Brasil, são quase que 80% oriundo dessas famílias que usaram a escravidão como uma base de sustentação de suas riquezas. Né? E hoje ainda vivem sem pagar impostos. Por quê? Porque jogam dinheiro na mão da classe política que se elege e eles lá não deixam passar o imposto sobre as grandes fortunas. Lá não se faz com que se pague impostos sobre grandes negócios. Então o que acontece? A evasão de divisas do Estado é grande. Aí alguns grupos se entram no governo, né, independente de que partido seja, e tentam fazer alguma coisa, mas não faz. Porque o país está vinculado a um sistema feudal de exploração das classes mais pobres. E esse sistema feudal só será mudado um dia com a educação. O país que não investir maciçamente na educação, ele está fadado a não se desenvolver e não acabar com essas mazelas históricas que a população mais pobre tem. Então, se hoje o país está mergulhado hoje numa crise, né, de violência, de um Estado paralelo nas grandes cidades e de violências pequenas nas periferias, mas que são grandes, nas cidades onde a pessoa não pode andar com um telefone celular. Não é matando um motoqueirozinho que rouba um celular, não, que vai resolver o caso, não. Porque se matar hoje 10, 20, 30, 40 traficantes na favela, amanhã terá 30, 20, 40 traficantes na favela. Tem que estrangular a fonte de fornecimento da droga. Tem que estimular onde ela é produzida.
né? Tem que fazer com que as fronteiras sejam organizadas para impedir que a droga entre. Recentemente a gente viu um camarada ser preso lá no condomínio do presidente, do atual presidente da República, com 117 fuzis dentro de casa. Um cidadão desse, ele está fazendo o quê? Ele está investindo num comércio lucrativo de distribuição de armamento. Então o Estado tem que usar da tecnologia disponível para evitar esse tipo de crime. Não apenas esse, como todos os crimes hoje, né? Que envolvem grandes fortunas, que envolvem grandes aparatos, né? De bandidagem no mundo todo, aqui no Brasil também, para mudar esse perfil que a gente tem. Ou se faz isso ou não se resolve nada, porque não é mudando o governo, não é fazendo a pena de morte indiscriminadamente, principalmente contra os mais pobres, porque aqui e em todos os países do mundo são os pobres que são mortos quando a pena de morte é aplicada, porque o rico sempre tem um recurso a mais, né? Os grandes mafiosos sempre têm recursos jurídicos que impedem essa execução, ou pelo menos prolongam ela tanto que o cara termina morrendo de outra coisa, em vez de serem executados, né, nos corredores da morte que tem por aí. Portanto, Sérgio Ramos, hoje o nosso problema na questão da prisão perpétua, o nosso problema, a nossa discussão sobre a pena de morte, né, a diminuição da maioridade penal, passa por todo um processo de discussão. Nós temos que rediscutir isso socialmente falando. Por exemplo, o Brasil hoje, Sérgio, é um país que discutiu em momentos oportunos a questão do SUS, né? O SUS hoje é um exemplo para o mundo todo de participação das pessoas pobres dentro do sistema de saúde do Brasil. O que a gente tem que fazer é um SUS da segurança pública no Brasil, né? A gente dá condições de haver uma discussão na base social, né? Com agentes de levantamento, não de delinquência, mas de problemas sociais que poderão levar à delinquência futura das famílias de baixa renda, a exemplo do SUS, né? Com agentes que trabalham, tipo agente de saúde, mas trabalham na questão da violência e da inserção social, da inserção no mercado de trabalho dessas pessoas mais pobres. Quando a gente fizer um sistema desse, aí sim o Brasil poderá respirar, né, com maior tranquilidade. E o próprio Estado poderá ter mais um controle em cima de onde poderão surgir a violência. Porque o Estado tem que prever. O Estado tem que prever onde essa violência possa ocorrer. E não simplesmente ter um aparato policial fortemente armado, como o governador do Rio está fazendo. Aquilo não resolve, não vai resolver. O exemplo vocês vão ver no futuro lá como é que vai ficar. Quando eles começarem a fazer revanche de matar autoridades, porque em outros países do mundo foi assim. Começaram a matar bandidos, os bandidos começaram a matar autoridades, que é muito fácil. Né? Então não se resolve com a violência. Na hora que você radicaliza numa parte, a outra parte, mesmo em minoria, mesmo em menores condições, reage. O que é que a gente vê hoje no Estado de Israel e a Palestina? O poder bélico de Israel é muito grande. O poder de tecnologia deles é muito grande. Mas mesmo assim eles não exterminaram os palestinos ainda, que matam soldados israelenses de pedrada. Então isso não pode ocorrer no nosso Brasil. A gente não pode pegar um modelo pré-definido de extermínio social das pessoas mais pobres por conta de marginais que possam existir nessas camadas. A gente tem, como Estado, hoje, de fazer valer a Constituição brasileira, cobrar imposto de quem deve e investir esses impostos na base de sustentação de políticas sociais justas e na base de políticas na área de segurança que deve passar do bairro, município, Estado, em todas as camadas, fazendo núcleos de combate à violência em todos os... Ok, doutor Hinaldo, deixa eu aproveitar nessa pausa aqui para fazer um rápido registro aqui. A Georgia Santana, a doutora Georgia, ela coloca aqui o seguinte: 2/3 da população carcerária brasileira são negros e pobres. Aproveitar e abraçar um colega seu de profissão, no judiciário, advogado, doutor Josué Ferreira, lá em Caruaru, que está nos acompanhando. Ricardo França, aqui em Vertetulério, Clévito Santos, em Santa Cruz do Capibaribe, o irmão Clévito, Veto, não é como é conhecido, também com a gente aqui. Mas, doutor, uma outra coisa que eu vejo para defender a prisão perpétua e a pena de morte, uma falha também, se essa pena de morte e prisão perpétua vigorasse no país, muitos inocentes iriam sofrer. Por que digo isso? O senhor milita ativamente no judiciário. Testemunhas
em muitos casos, as pessoas se omitem, também temendo pela própria vida, não querem ser testemunha de um caso. E aí aumenta o risco de um inocente pegar uma prisão perpétua ou até ser morto sendo inocente. Não é isso, doutor? É justamente isso, Sérgio. Por quê? Não é? O sistema judiciário e policial militar do Brasil, ele é muito falho. Não é? Não existe uma dedicação, não existe uma dedicação, mas não existem as condições necessárias do sistema funcionar. Né? A gente sabe hoje que uma pessoa vítima de violência vai muitas vezes a uma delegacia, a quantidade de pessoas lá registrando ocorrência é tão grande que a pessoa muitas vezes desiste. O que faz uma mulher hoje ser vítima de uma violência e fazer uma denúncia, se muitas vezes ela chega numa delegacia e não é... Quando as pessoas falam, a tecnologia, né? Quando as pessoas falam, o vídeo para. Mas tudo bem. Então o que eu digo, Sérgio, é que não adianta apenas instituir pena de morte, nem muito menos uma prisão perpétua. Tem que sim fazer com que o Estado haja efetivamente. O poder público tem que agir efetivamente. Tem que agir com o sistema de informações correto, tem que agir dando apoio à Força Policial Civil, à Polícia Judiciária de agir com investigação, né, com conclusão de processos. A gente chega, por exemplo, na comarca do Surubim, Sérgio, é vergonhoso. Um advogado entra com um processo na comarca do Surubim e muitas vezes para sair um processo é 1 ano, 2, 3 anos. E não é culpa do advogado nem das partes. É culpa do sistema judiciário de Pernambuco e brasileiro que está falido. Que é impossível. Porque é humanamente impossível, né, um juiz, né, gerenciar 7.000 processos na primeira vara ou 9.000 processos na segunda vara de Surubim. Quer dizer, se tivesse hoje um aparato de funcionários suficiente para fazer o trabalho, então os processos andavam. Né? O que é a justiça? Quando alguém procura a justiça é porque está tendo um problema para resolver, ele não quer resolver à força. Se ele não confia na justiça, ele vai para a violência. O que é que está existindo hoje? Está existindo uma população que está prestes a explodir, né, contra a violência. Aí pede o quê? Pede a pena de morte, pede a prisão perpétua. Mas o que a gente tem que pedir e ver são os problemas existentes dentro do sistema judiciário e dentro do sistema policial militar, não é? Que é inoperante porque não tem apoio, não tem verba para funcionar. Um PM não pode passar o dia todinho do serviço correndo atrás de bandidos sem ter pelo menos a ajuda de custo para a alimentação, sem ter o combustível necessário para a sua viatura. Um PM não pode estar comprando bala do salário dele para treinar, para dar tiro. Né? Um policial civil não pode estar pedindo favores a mototaxista para levar uma intimação e pagando o mototáxi para levar a intimação para a pessoa vir, porque a viatura muitas vezes não está disponível, está quebrada. Então isso é culpa de quem? É culpa do Estado. Do Estado como instituição que tem a obrigação de gerir os recursos da nação para fazer cumprir a lei. Então, aí se busca, a população tem que encontrar salvador da pátria, né? Tem que encontrar um salvador. Então, a salvação da pátria brasileira hoje é a pena de morte. A salvação é a prisão perpétua. A salvação é botar jovem de 14 até 18 anos na cadeia. Não é, porque não resolve. Porque vai saindo aquele de circulação e outros vão entrando, porque os problemas que fizeram com que aquele jovem e aquele cidadão cometesse o crime, eles permaneceram, então outros vão cair na marginalidade da mesma forma. E o Estado não vai poder fazer nada, porque vai estar abarrotado, suas prisões vão estar inchadas, né, sem poder dar atenção. Eu vi presídio, Sérgio, que é impressionante. Tem turnos de 4 horas para as pessoas dormirem, porque não cabe. Então ela tem 4 vezes mais a sua lotação, ou 5 vezes. Então, uma parte dorme de 6 da manhã a meio-dia, outro de meio-dia até 6 da noite, outro de 6 até 12 horas, e assim vai, em rodízio, porque não dá para todo mundo se deitar, muito menos sentar. Um fica sentado, outro fica em pé junto. E isso é... A gente pode hoje pedir prisão perpétua numa condição carcerária dessa, né? Agora, se você disser a mim, é bom botar o bandido para trabalhar depois de cumprir pena? Sim. Sim, a remissão da pena pelo trabalho é importantíssima. O Brasil tem muito serviço que podia ser feito por presos, né?
Porque o preso hoje ele é um fardo, né? Por conta de os gastos do Estado. Manter um preso na penitenciária, na cadeia, é mais caro do que manter um cidadão no seio de sua família, dando um X mensal. Eu não sei os valores hoje, mas um preso custava 3 a 4 mil reais por mês, há alguns anos atrás, e eu acho que hoje está muito pior isso aí. E essa é a solução? Botar mais gente preso? Não. A solução, como se diz, passa pelo investimento de recursos nos segmentos que causam, né, as condições das pessoas se tornarem delinquentes. Ou seja, tem que se investir mais na educação de base, tem que se investir mais nas infraestruturas sociais das favelas, das pequenas cidades, tem que investir mais para que o homem do campo permaneça no campo com condições dignas de criar seus filhos, sustentar e dar educação a ele. Isso sim é que vai fazer com que a sociedade vá se amenizando de seus conflitos e encontrando uma saída cultural, histórica, que muitos países do mundo tiveram hoje. Né? A gente vê Cuba, por exemplo, eu vou falar em Cuba, que a violência é praticamente zero. A gente vê a Suíça, que historicamente, né, um país capitalista agora, é zero. A gente vai lá para os países escandinavos também. Então, a gente já chega na Inglaterra devido a todo um aparato de Estado muito forte. É pequena, mas a gente vê aqueles crimes bárbaros, né? Já os Estados Unidos, com todo o seu poderio bélico, tecnológico, tem um índice de violência semelhante aos nossos. Não tem os crimes que nós temos, mas o crime comum, o assalto, a pequena delinquência, não é muito diferente do nosso. Se você pegar as taxas lá, e as nossas são semelhantes. Né? Então, está provado que não adianta a riqueza prender, escarcerar a população. Adianta sim investir na base da educação, como a Suécia fez, como, né, a Alemanha fez, como a Suíça fez, os países mais ricos que investiram, a própria Indonésia hoje, né, a Coreia do Sul investiu na educação. A gente vê hoje um país, a Coreia do Norte, que está vivendo na idade medieval ainda, né? Com culto à personalidade e o poderio bélico, aquela coisa toda, e tem um país com uma tecnologia mais alta do que propriamente o próprio Estados Unidos, né? Que muitas das grandes empresas americanas se instalam na Coreia do Sul. Por conta de quê? Do capital humano que eles têm, né? Preparado para assumir aquelas funções nas grandes empresas de tecnologia de ponta hoje. Então, a gente vê o Japão que saiu arrasado de uma Segunda Guerra Mundial, completamente destruído, né? Com bombas atômicas, tudinho, né, onde a pessoa vivia num sistema medieval quase, de culto à personalidade do imperador, de culto ao sistema feudal existente, né, e saíram, e o investimento maciço foi na educação, e o Japão hoje briga com qualquer país do mundo. Hoje a gente é a sexta maior potência do mundo, não é porque nós crescemos socialmente, não. Nós somos a sexta potência do mundo porque o Brasil é apenas rico. Tem muita riqueza, muito patrimônio mineral, muito patrimônio de energia, muito patrimônio de indústria, mas o nosso patrimônio, o nosso capital humano é muito pequeno. Né? É muito pequeno. Foi feito um estudo no último governo de Lula. Na época, se o Brasil mantivesse a taxa de crescimento que estaria, dentro de 10 anos você precisaria mais de 1.500.000 engenheiros, né? Mais de 10 milhões de pessoas que tivessem formação em áreas tecnológicas. E a gente hoje, o Brasil está preparando isso para o futuro, porque nós estamos vivendo uma crise momentânea. É uma crise do capital dentro do Brasil, querendo sugar nossas riquezas para os grandes conglomerados de empresas internacionais. O empresariado brasileiro não tem condições de manter o desenvolvimento do país, a não ser investindo em tecnologia. E quem tem tecnologia são as grandes empresas, que aí estão de olho no nosso pré-sal, que estão de olho, né, no nosso minério, que estão de olho no nosso potencial de energia. Enquanto o nosso potencial humano está sendo destruído a cada dia, porque a gente teria que investir maciçamente na educação. O governo Lula criou várias universidades no país, o governo Lula criou várias escolas técnicas no país. Para o quê? Para formar o capital humano. O nosso poder teria que ser o capital humano. Muita gente às vezes critica a relação do Brasil com Cuba, aqueles médicos que vieram para o Brasil aqui.
Eu conversei com muitos deles e eu ficava assim, boquiaberto com o grau de consciência que eles tinham. Eles diziam, olha, o nosso salário é 10 mil reais. Nós mandamos 7 mil reais para Cuba, mas nós estamos felizes. Por quê? Porque todo o funcionalismo público de Cuba, todas as pessoas que trabalham para o Estado, tiveram um aumento em decorrência do nosso trabalho no Brasil. Isso é pensar na sociedade. Está certo que o país não deve ir para o comunismo, nem ir para o socialismo, mas tem que fazer todas as classes contribuírem com o desenvolvimento do Estado. A classe mais rica do Brasil não contribui o suficiente, o que deveria contribuir com as outras classes mais pobres. Quando se fala hoje dessa reforma da Previdência, não se fala da reforma da Previdência por conta de que ela não possa ser paga. O problema da Previdência hoje é que se deve muito, as grandes empresas devem muito à Previdência, né? Os que têm privilégios vão permanecer da mesma forma com os privilégios. De onde poderia se financiar uma Previdência no Brasil era com uma parte de recursos do pré-sal, estão vendendo tudo. Então, tem que ser discutido em base de quê? Em base de contribuição de todas as camadas sociais, né? Então, as classes sociais têm que contribuir de acordo com o seu patrimônio. É feita aquela história do time de futebol na periferia das cidades, que junta aquela gurizada e diz, vamos jogar, vamos comprar uma bola. Então, cada um dá de acordo com o que puder. Dá 5 reais, dá 6, outro dá 10, outro dá 50, outro compra uma bola e dá. Então, o Brasil tem que fazer isso. Agora, fazer isso como? Se a gente tem a elite que passou 500 anos na escravidão, mantendo o escravo. Passou todo o tempo, né, de produção que ela teve, só negando impostos ao Estado. E hoje a cultura é de quê? Não paga assim não, porque vai para o imposto de renda e depois vão cobrar da gente. Então, enquanto essa cultura não mudar, o Brasil vai ficar assim, com vários segmentos sociais, com dificuldade de ascender socialmente e partindo, né, como a gente vê hoje aí, o que é que faz a pessoa delinquir? É a ganância. Se eu posso comprar hoje um telefone da melhor qualidade e aquele não pode, ele fica, né, desejando. O desejo é terrível. Eu desejo uma casa melhor, eu desejo meu carro melhor. Eu sou jovem, eu desejo uma namorada bonita, rica e cheia de atributos. Aí eu sou pobre, não posso. Começo a me enfeitar com o que tenho. Aí não dá. Aí eu vou partir agora para a marginalidade, para ficar igual aquele cara que historicamente, né, explorou o pobre e hoje está com aquela presença. Então vai partir o quê? Para o crime de tráfico de drogas, para o crime de assalto a banco, para o crime, os crimes de colarinho branco por aí, né? Porque a gente vê muito, Sérgio, no país, a gente vê que esses crimes que ocorrem por aí afora, sempre os pobres são usados também pelos mafiosos como massa de manobra. Quando tem assaltantes de banco, quem comanda são ricos, historicamente. Quando tem grandes assaltos, grandes crimes no Brasil, não é o pobre que está lá na chefia no comando, não. Geralmente é alguém da classe mais alta que está lá. Porque a marginalidade também se reflete igual à sociedade. Né? Não pense que um favelado lá da favela vai ascender dentro do tráfico para ficar lá na cúpula, não. Não pense que um favelado vai ascender dentro da máfia, dentro das milícias para ficar lá em cima, não. Fica, mas sempre tem alguém que comanda ele da classe superior que está lá em cima. Porque é a questão da cultura nacional, da falta de desenvolvimento cultural, humano, que a população do Brasil teve por conta da história, né, de escravidão que teve no Brasil, por conta da história de sonegação de impostos, por conta da história de não respeitar a democracia e as leis do Brasil. Isso se reflete hoje, nessa sociedade doente que a gente está enfrentando hoje. Doutor Hinaldo, eu quero agradecer. Um outro momento a gente discorre sobre um outro tema, mas eu queria encerrar esse nosso bate-papo aqui no Espaço A Verdade dos Fatos. O senhor discorresse aí em rápidas palavras, né? O tema foi sobre prisão perpétua e pena de morte, mas eu queria que o senhor colocasse aí em rápidas palavras como foi hoje aquela solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato Rural aqui do município. Se o senhor pudesse colocar isso e encerrar as suas palavras, deixando aí o endereço do seu escritório, que há um certo tempo o senhor montou um escritório aqui no município, é advogado há muito tempo, mas montou um escritório há um certo tempo, para que as pessoas que queiram e precisem do serviço do advogado possam entrar em contato. Fique à vontade, doutor. Sérgio, hoje
nós tivemos essa dificuldade inicial, porque eu sou advogado, eu não entendo de tecnologia, mas estou aprendendo e esse vai ser um grande canal de comunicação meu com as pessoas, né? Hoje teve a posse do Sindicato Rural de Vertente do Lério, sindicato esse construído, né, iniciado ainda no meado, né, em plena década de 70, né, que existia uma delegacia sindical aqui em Vertente do Lério, funcionando em casas alugadas, e no início da década de 80 foi criada essa delegacia sindical de Vertente do Lério, inclusive foi onde eu me pronunciei de público pela primeira vez, né? Foi na inauguração em 1980, no 1º de maio de 1980, aqui em Vertente do Lério. Na época eu era apenas estudante, fazia 2º grau, não era advogado ainda, né? E hoje teve essa posse. Esse sindicato foi um marco de luta dentro de Vertente do Lério. Por quê? Porque existia aquela história de surubim mandava nos distritos e as prefeituras não atuavam como deveriam atuar dentro das prefeituras. Esse sindicato foi linha de frente no combate à violência policial dentro do município, na época, porque na época existiam comissários que eram mandados pelos ricos, existiam policiais militares que eram vinculados e comiam dentro da cara dos poderosos do Vertente do Lério, e esse sindicato foi feito em cima disso, dessas lutas que deveriam ter para uma exceção social da população, que hoje é bem assistida, né, nas suas questões previdenciárias, porque muita gente diz que o sindicato se tornou uma espécie de INSS. Não é não, o sindicato é a única ponta de lança, é a única linha de frente das classes mais pobres, rurais desse país. Se existissem sindicatos organizados em todos os lugares, talvez a violência diminuísse, porque eles iam atuar dentro daqueles segmentos sociais que eles representavam, iam ver o estrangulamento dos serviços públicos na área e iam tecer ações que pudessem modificar aquele status quo daquela população que eles representavam, que é o que o sindicato rural faz hoje. Hoje a gente vê na nossa zona rural, não vê tanta delinquência como vê na periferia das grandes cidades, porque o trabalhador é bem representado dentro dos seus sindicatos e esse luta por políticas públicas que visem modificar aquela situação histórica do homem do campo. Basta ver, Sérgio, a quantidade de cisternas que existe hoje nesse Nordeste que modificou a vida das mulheres. Foram os sindicatos que lutaram. Então hoje teve a posse, Nildo é o novo presidente do Sindicato Rural, a diretoria foi eleita, está de parabéns. Eu estive lá presente hoje, foi muito participativo, é dessa forma mesmo. Todo trabalhador, seja rural ou urbano, sabe que na hora que precisar o sindicato está lá para servi-lo contra qualquer injustiça que possa ocorrer. E como advogado, Sérgio, eu trabalho, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco desde o ano de 1992, né? Quer dizer, eu tenho vários anos aí de carreira jurídica, trabalho permanentemente. Eu optei por ser advogado. Uma vez um professor disse a mim, você vai ser o quê? Eu poderia ter sido tudo, juiz, promotor, delegado. Eu disse, não, vou ser advogado. Ele disse, você tem coragem. Porque o atributo principal de um advogado, Sérgio, de alguém que quer ser advogado, é ter coragem. Coragem de enfrentar o aparato de Estado, que não é eficiente. Coragem de enfrentar as partes em litígio, da melhor forma possível, diminuindo o conflito. E coragem de fazer valer aquilo que o cliente quer. Meu escritório está localizado na Rua Capitão Luís de França, 208, em Vertente do Lério, aqui na minha cidade. Hoje, Sérgio, a tecnologia é uma coisa tão importante. De cada 10 clientes do meu escritório, cerca de 7 a 8 vêm para mim pelo Zap, pelo Facebook, pela internet. Para você ver que hoje a localização geográfica do escritório não é importante. O importante hoje é o conhecimento e as pessoas terem a tecnologia na mão. Eu, por exemplo, tenho no meu escritório hoje cerca de uns 300 clientes, né? Certo que eu trabalho justamente para as camadas mais pobres, que não têm dinheiro para pagar advogados, mas também trabalho para pessoas que têm condições de pagar. Então, no meu escritório nunca foi embora ninguém sem que eu não advogasse para ele. Recentemente, meu filho terminou, né, o doutor George terminou direito já há cerca de 3 anos. Tenho outro filho terminando a advocacia no próximo ano. Minha esposa é advogada também. E a gente trabalha em função do social e em função de dar a resposta a quem nos procura. Nos procurou, a gente está aí para atender. Esse seu debate foi muito importante, porque a questão da violência hoje no país é muito grande, né? Tem várias chagas que fizeram o país chegar aonde chegou, não é? E não vai ser com o aumento da pena para a prisão perpétua, nem com o extermínio físico de alguns delinquentes, que o Estado vai resolver o seu problema de violência. Vai resolver sim, com educação, com investimento
em áreas sociais necessárias. Isso sim vai resolver em grande a violência. E dizer a você, Sérgio, que eu estou disponível para qualquer tema dentro da minha área que eu possa falar, e também para as pessoas que tiverem alguma dúvida na área jurídica, né? Até mesmo a nível pessoal, que quiser resolver alguma coisa, só é passar aí o meu zap, né? O meu telefone é 8111-2580, 98111-2580, né? Prefixo é 01, e só entrar em contato comigo, que eu me dou bem com todo mundo, né? De todos os segmentos políticos, de todas as classes sociais e todos os grupos sociais, de bandido a cidadão de bem. Porque o advogado não pode dizer que defende só cidadão de bem, não. O advogado defende tudo. Defende o cidadão de bem, na hora que ele está preso, sem ter uma esperança de sair de uma prisão, o advogado vai lá e encontra uma forma de fazer com que aquele cidadão responda pelo seu crime de uma forma mais humana. Assim como tem o bandido que está preso, ou que cometeu um crime e quer a presença de um advogado para fazer a sua defesa, que é legal, é constitucional e tem que existir. Não existe processo só com um lado, né? Tem que ter os dois lados. Então, a gente está aí. Qualquer coisa, Sérgio, estou disponível, e quem precisar, estou disponível. Boa noite, gostei muito desse bate-papo.